Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um tema que foi julgado recentemente pelo STF, um tema de repercussão geral, o tema 325, que julgou a constitucionalidade das contribuições para o SEBRAE, para a Apex, né, Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos, e a ABDI, né, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Esse é um tema que eu já escrevi sobre esse tema, sobre as contribuições do SEBRAE, na minha tese de doutorado, né, Solidariedade, como legitimar a tributação. Eu tenho exatamente um capítulo sobre isso, utilizando a contribuição do SEBRAE como um exemplo para explicar a solidariedade de grupo. Eu acho que esse debate é muito importante por conta de como se cria contribuições sociais no Brasil. Eu não vou entrar exatamente nos aspectos de como criar contribuições sociais no Brasil, que eu entendo que é totalmente diferente da legitimação dos impostos pela solidariedade abrangente e a legitimação das contribuições sociais pela solidariedade de grupo. Acho que ficaria extenso esse vídeo, essa aula, mas eu tenho ali no meu livro esses critérios que eu tento desenvolver, como que o Estado poderia, a União Federal, o Estado, né, o Estado brasileiro poderia criar contribuições de forma legítima. E nesse julgamento da repercussão geral, o que me chamou a atenção, né, e aí já está firmada a tese que é constitucional, essas contribuições sociais que foram recepcionadas pela emenda constitucional 33 de 2001, o que me chamou a atenção ali foi o voto da Rosa Weber, embora não esteja divulgado. Eu dei uma olhada, eu acompanhei lá uma parte do julgamento, de quando ela estava expondo o seu voto, e os informativos também do STF já trazem um pouco da ideia do voto, é que se tentou ali interpretar o direito como se interpretava antigamente, já há algum tempo, e que eu já mencionei em outros vídeos, como por exemplo, quando eu falo de interpretação tributária no seminário Ricardo Lobo Torres, uma live também que eu fiz com minha amiga Micaela. Eu também comento a questão da interpretação, que é justamente fazer com que o direito se resuma apenas às palavras da lei, a semântica, né? O voto da relatora, que foi vencido, né, o voto da ministra Rosa Weber, fala muito, pelo menos no que foi divulgado até então, fala muito em estrita legalidade, fala muito em formas taxativas, fala muito em expressão da lei. Por que aconteceu? A emenda constitucional 33 de 2001, ela trouxe lá no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, que não existia esse dispositivo, disse que as contribuições sociais de intervenção ao domínio econômico, o fundamento da contribuição para o SEBRAE e dessas outras que eu mencionei, poderão ter alíquotas ad valorem, né? Tendo por base o faturamento, a receita bruta e o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro. Com base nesse dispositivo, apenas na literalidade do que ele dispõe, se entendeu que houve, no voto dela, no voto que foi publicado até agora, na parte dos votos que foram publicados, entendeu ali que havia uma estatura constitucional da base de cálculo das contribuições, ou seja, isso em um determinado momento ela expressa, agora salvo engano, se foi no voto ou foi no informativo, no voto divulgado ali no ao vivo no TV Justiça, que ela começa a argumentar com o texto, né? E fica no texto, né? Na minha opinião, ela fica no texto, porque a contribuição social, ela tinha como base de cálculo, e tem como base de cálculo, a folha de salários. Como a emenda constitucional 33 trouxe esse novo arranjo, e na opinião da ministra, se deu uma estatura constitucional a essa base de cálculo, como o texto não mencionou a palavra folha de salários, então tudo que se tem para trás está revogado. Ou seja, as contribuições para o SEBRAE, que presta aí uma grande finalidade social de estimular a microempresa, a empresa de pequeno porte, e não só isso também, como também a exportação, a indústria, seria posto revogado, né? Não recepcionado, para usar um termo constitucional. Então, o que se fez aqui foi, nessa parte do debate,
foi interpretar apenas o texto. O problema, e aí eu até explico isso no meu livro, quando eu falo de contribuição para o Sebrae e a referibilidade, justamente para discutir essa questão da solidariedade de grupo, né, dos arquétipos da solidariedade de grupo, né, os aspectos, o arquétipo interno, né, seria um aspecto interno, um aspecto externo, e dentro dessas duas balizas você teria o aspecto genético, social e normativo, que não vai dar tempo de eu explicar aqui, mas no próximo aula eu prometo que eu explico esses critérios de solidariedade de grupo. Mas o que se deixou de discutir ali foi justamente o contexto da norma constitucional, o contexto em que o legislador constituinte derivado elaborou a norma dentro de um contexto. E eu não estou falando aqui de originalismo, de dar muito valor à vontade do legislador, não é isso. É dar valor à realidade e não só ao texto. O texto tem uma semântica e o voto da ministra parece que caminhou para isso, tanto que fala em estrita legalidade, né? Poderia dizer aqui, trazendo para o nosso direito tributário, em tipicidade fechada. Então se colocou na Constituição folha de salários e se retirou folha de salários por uma interpretação a partir do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, perdão, e se interpretou a partir dali que folha de salários não estava mais como uma base econômica da contribuição social. E, na verdade, o contexto da norma, o ministro Alexandre de Moraes, quando ele diverge da relatora, ele chega a tocar nisso, mas ele não traz dessa forma que eu estou trazendo para vocês, de se valorizar também, não só o texto, como o contexto, de fazer uma interpretação dali mais conjunta, mostra justamente que a ideia da reforma constitucional, pela emenda constitucional 33, foi se preocupar justamente com a arrecadação, principalmente relacionada ao combustível, ao petróleo. Isso em 2001 estava tendo um problema de relacionado ao combustível, ao petróleo. E eles quiseram, para não perder a arrecadação, modificar ali as alíquotas, né, a forma como se estrutura as alíquotas da tributação da CID de combustível, para não poder perder a arrecadação. Só que esse contexto foi praticamente ignorado, né, nessa primeira passagem da ministra Rosa Weber com todas as vênias, né, por conta de uma interpretação justamente baseada no texto, que é justamente o que eu tenho alertado nessa evolução da interpretação, que passa de uma interpretação estritamente baseada na jurisprudência dos conceitos, onde só se observa o texto, praticamente, a semântica da norma, para trazer esses conceitos mais fechados, dentro da tipicidade fechada, para uma jurisprudência dos valores, onde os valores também devem entrar nessa equação na hora de fazer uma interpretação. E no caso aqui, existe um valor que é justamente fomentar a micro e pequena empresa e acabar com a contribuição do Sebrae, iria na contramão do que a Constituição quer, justamente porque se esqueceu de analisar a realidade, o contexto. Então, de uma tacada só, uma interpretação exclusivamente do texto, você acabaria com o fomento à indústria, o fomento à exportação e o fomento à pequena empresa e o microempresário. Então não era essa a ideia da norma. A interpretação deve também, além de olhar o texto, deve olhar o contexto e a partir daí tentar desvendar os valores que estão em jogo dentro, obviamente, de uma dialética da argumentação. Então nesse vídeo era só isso que eu queria te dizer, né, desse debate do tema da repercussão geral. A gente tem que esperar os votos serem publicados para a gente poder argumentar até com mais detalhes. Ok? Vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.